Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William, da Escola Rotary Clube São Miguel, sou professor de Geografia e a gente hoje vai, de maneira muito improvisada, deixando bem claro para vocês, eu estou em casa, vocês podem ouvir um barulhozinho de criança, um barulho de alguém falando, mas é porque é para levar para vocês esse conteúdo durante a quarentena, desses dias que a gente está paralisado. Então, repetindo, eu sou o professor William de Oliveira, sou professor da Escola Rotary Clube São Miguel, no município de Caucaia, no Ceará, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as questões ambientais, problemas ambientais, certo? Detalhe, esse vídeo está sendo gravado de maneira improvisada, eu vou postar ele para vocês, principalmente os meus alunos queridos do terceiro ano do ensino médio da Escola Rotary, e a gente vai trabalhar um pouquinho algumas questões, certo? Essas questões vão estar onde? Eu preparei um TDzinho para vocês, com questões de vestibulares, Enem, UF e algumas outras universidades por aí afora no Brasil, certo? Então a gente vai... Esse TD aqui vai estar na descrição do vídeo, eu não sei se vocês vão ver pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelo Facebook, mas onde você for ver, na descrição do vídeo vai estar lá um PDFzinho com esse material aqui, um PDF com o material das questões que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Vai ser de forma bem rápida, de forma bem tranquila, mas são temas que é um tema que cai demais no vestibular, problemas ambientais. Inclusive, no último, a gente vê alguns sites por aí, que é o tema mais cobrado, principalmente no Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem. Tá bom? Então, vai para vocês essa aula, que vocês aproveitem um pouquinho do que a gente vai falar aqui, certo? Essa troca de informações que a gente vai ter agora de maneira improvisada. Preparei um esquemazinho para falar para vocês, então vai ser em dois momentos. Vou explicar um pouquinho o tema, a gente vai conversar um pouquinho sobre os problemas ambientais e depois vamos resolver as questões do TD. Certo? Vamos lá. Lembrando que vai estar no vídeo, na descrição do vídeo, e se vocês escutarem algum barulho externo, alguma coisa, não se assustem, porque eu estou gravando literalmente em casa, tá bom? Sobre o tema, vamos lá. É um tema que vai falar sobre, principalmente, poluição, sobre a ação do homem. Meus anjos, para ficar bem claro para vocês, presta atenção, presta atenção. Nas provas, a ação do homem é cobrada como o nome ação antrópica. Olha a boquinha do papai aqui, ó. Antrópica. A ação do homem é o mesmo que a ação antrópica. Então, se numa questão de vestibular vier o termo antrópica, eu já sei que é em relação ao ser humano. Ok? Dito isso, vamos lá, vamos começar. Primeiro, tipos de problemas ambientais, que quem causa principalmente é o ser humano, esse ser delicioso que tá aos poucos, vamos colocar assim de forma meio agressiva, tá aos poucos acabando com o nosso planeta, certo? Vamos lá, das formas de problema ambiental são as poluições ou a poluição dos solos, principalmente em relação ao seu mau uso, a má utilização, muito agrotóxico, muitas queimadas. Gente, pensa o seguinte, o que é uma queimada? Eu vou colocar fogo numa área de plantação para que ela se recupere mais rápido, para que eu devaste ela, para que eu possa novamente plantar. Então, estou mexendo o quê? Com os nutrientes do solo. Se eu queimo o solo, eu queimo junto o quê? Os nutrientes. Então, com o tempo, aquele solo vai ficar o quê? Não vai ser mais fértil. Ou seja, estou atacando aquele solo, quebrando os nutrientes dele e estou destruindo e poluindo aquele solo. Além disso, agrotóxicos. Essas grandes empresas da área rural hoje usam muito agrotóxicos no solo. Isso vai o quê? Vai também destruir o nosso solo. Então, uma das formas de problemas ambientais é a poluição do solo. Vamos para a próxima. Poluição dos rios. Isso é uma aula de geografia. Só lembrando que nós estamos falando sobre geografia. Eu sou professor de geografia. Esqueci de falar isso no começo, né? Você vê como o negócio é improvisado. Poluição dos rios, oceanos e demais coisas. Vamos pensar o seguinte, vamos refletir o seguinte. O oceano, ele é imenso, não é isso? Os rios, eles são, de certa forma, imensos. Se eu modificar um pequeno pedaço daquele rio, se eu poluir um pequeno pedaço daquele rio, as águas, elas são correntes, elas não param. Então,
Então, se eu poluir o ponto A, automaticamente, depois de um tempo, o ponto B vai também estar poluído. Isso eu estou falando de rios, certo? De oceanos. Vamos lembrar o seguinte. Nós somos de Fortaleza e de Calcaia. Eu sou de Fortaleza, eu moro em Fortaleza, mas dou aula em Calcaia. Vamos pensar na praia do Cumbuco e na praia do Náutico, que são duas praias aqui de Fortaleza, no estado do Ceará, certo? Ao andar pela beira-mar, ao andar pela areia da praia, a gente percebe que tem alguns encanamentos, alguns canos, alguns esgotos que vão de encontro ao mar, certo? Cumbuco tem, Praia do Náutico tem. Aí eu pergunto para vocês, vamos desindagar uma coisa. De onde que vem esses canos que vão para o mar? Pense aí comigo. Qualquer dia eu vou pegar meus alunos do terceiro ano e vou levar eles para uma aula de campo lá na praia do Náutico, lá na beira-mar. Para eles entrarem naqueles encanamentos e saber de onde vem aquela água. Já pensou, hein? Por quê? Porque aquela água, a gente já sabe, a gente percebe pela cor que ela vem com resíduos e poluentes. Que vão ser jogados aonde? No mar. Então, quanto mais eu poluo o mar, eu estou destruindo o quê? A vida marinha. Agora sim, percebe o seguinte, ó. Percebe o seguinte. Eu como peixe, eu como caranguejo, eu como aqueles animais que vivem no ambiente aquático, que estão sendo poluídos. Rios, os rios. Eu tenho muita gente que mora próximo aos rios. Professor, eles precisam daquilo, eles não têm para onde morar, então eles vivem lá. Exemplo, Rio Maranguapinho, que é na Calcaia. Muita gente mora próximo ao rio, muita gente circula aquele rio, então são pessoas pobres que vivem de maneira difícil, então jogam dejetos nos rios. Aí também aquela água do rio está sendo prejudicada. Lembra o que eu falei há pouco? As águas elas não param, elas estão sempre em movimento. Então, se eu poluir um ambiente aqui, essa poluição vai ser levada para outro tipo de ambiente dentro daquele mesmo rio. Então é o seguinte, eu estou poluindo o rio, eu estou acabando com a vida marinha. E quem vai consumir aqueles peixes, aqueles frutos do mar, são os seres humanos. Ok? Então esse é mais um problema, a poluição dos rios. Vamos continuar aqui, né? Vamos lembrar o seguinte, outra forma de poluição dos oceanos. Algum tempo atrás, lembrando que eu estou em 2020, eu estou no mês de abril de 2020. Abril de 2020, é isso mesmo, não estou ficando doido não. Abril de 2020, e há pouco tempo atrás ocorreu um acidente que boa parte do planeta teve nas suas praias um pouquinho de óleo. Porque esse óleo atingiu o mar, os oceanos e foi até as praias. Então isso também é uma forma de poluição dos rios e oceanos. Aquele óleo jogado no rio, aquela poluição, aqueles esgotos que vão até o rio. E isso vai acabar com a vida marinha e com a biodiversidade, certo? Então, meus alunos, já demos dois exemplos. Poluição dos rios e poluição dos solos. São duas formas de agredir a natureza, agredir o ambiente. Tá bom? Respira um pouquinho, vamos para frente. Próxima forma é a poluição da atmosfera. Aí entra o quê? Aquecimento global e efeito estufa. Seguinte, eu vou separar esse conteúdo em duas aulas, tá bom? Nessa agora eu vou falar de modo geral e na próxima aula eu vou falar especificamente do aquecimento global e do efeito estufa. Próxima aula vai ser específica para aquecimento global e efeito estufa, inclusive com questões sobre isso, tá bom? Existe um negócio chamado chuva ácida, certo? Professor, como assim? Esse negócio cai do céu? Sim. Vamos pensar o seguinte. Eu tenho muita poluição nas áreas, principalmente as áreas urbanas. Eu tenho muitas indústrias, eu tenho muitas casas, muita gente jogando gases na atmosfera, muita gente jogando poluentes nos rios. Lembra o seguinte, de onde vêm as chuvas? Vamos dizer assim, do céu, né? Certo? Mas ela acontece porque a água evapora, não é? E junto com essa água vai o quê? Gases, poluentes, além dos próprios gases que já sobem de modo automático. Então, esses poluentes ficam aglomerados nas nuvens. Quando vai precipitar, quando nós temos as chuvas que elas caem do céu,
vem junto o quê? Os poluentes. Engraçado, né? Interessante, né? Então, se essa chuva que vem com esses poluentes cai na superfície terrestre, nós chamamos essa chuva de chuva ácida. Ela vai ser altamente prejudicial porque para os solos e para a vida urbana. Aqueles objetos, aquelas imagens que a gente tem no meio da rua, ela vai ser corroída. Por quê? Porque a chuva ela é ácida. Eu tô falando de modo bem simples, mas a gente vai perceber daqui a pouco nas questões que vai ser um pouco mais legal de eu trabalhar esse tema, certo? Eu tô só aqui jogando por cima pra gente ter uma ideia de como esse tema é cobrado. Lembrando que é uma aula de geografia, eu sou o professor William e o tema nosso é questões ambientais. Na descrição do vídeo, se eu não sei se vai ser no Facebook, se vai ser no YouTube, no WhatsApp, mas na descrição do vídeo vai estar esse TD aqui, ó, que são 6 questões sobre o tema. Daqui a pouco a gente vai trabalhar questão por questão, tá bom? Ok? Próximo, outro problema ambiental é a superpopulação, não é de super-herói. O que é a superpopulação? Pense o seguinte, eu tenho muita gente nas áreas urbanas, muita gente nas cidades, muita gente nas áreas metropolitanas, geometropolitanas, certo? Eu tenho muita gente nesses locais. Quanto mais gente, mais recurso. Eu tô gravando de um celular, não tô? Certo? Esse celular, ele dura em média 6 meses a 1 ano. Só que eu sou bombardeado por propagandas de celulares melhores. O que eu penso? Vou comprar um celular melhor. Vou comprar novos materiais, vou comprar uma nova televisão, vou comprar uma nova geladeira. Quanto mais eu consumo, mais eu retiro coisas da natureza. Não eu, mas quem fabrica. Então, as grandes indústrias retiram o quê? Esse material, matéria-prima da natureza. Quanto mais gente, maior essa retirada, maior esse consumo. Então, quanto maior a população, mais recursos são utilizados para que essa população tenha um mínimo de material, certo? Então, essa superpopulação ela vai ser prejudicial. Por quê? Porque ela é descontrolada, certo? Muita gente consumindo, muita gente poluindo. Lembra o que eu falei no começo, muita gente que vai lá morar perto do rio, vai jogar seus dejetos no rio, inclusive dejetos alimentícios, a sobra da comida. Se eu não tenho naqueles locais uma coleta seletiva de lixo boa, se eu não tenho onde colocar, as pessoas vão jogar onde? Nos rios, certo? Então isso vai poluir também. Muita gente não tem onde morar, vai perto dos rios, vai criar, entre aspas, as comunidades e vão morar em locais complicados, tá bom? Então, essa superpopulação vai produzir também muito consumo e muita poluição. Beleza, meus queridos? Vamos fazer o seguinte, vamos mudar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre o mau uso dos recursos, a má distribuição. Gente, é simples. O professor vai falar para vocês um negócio aqui, mas não fiquem tristes com isso não, mas a gente tem recurso para todo mundo, a gente tem alimento para todo mundo. Tem. No planeta, no planeta Terra, no caso, nos países, no mundo, eu tenho muitos alimentos produzidos. Muito. Olha a boquinha. Eu tenho muitos alimentos produzidos. O problema é que nem todo mundo tem o quê? Acesso. Então, há uma má distribuição desse material, desses alimentos, e há um mau uso pelo homem, tá bom? Então, geralmente, eu tenho pessoas que têm uma melhor condição de vida, têm mais acesso, aqueles que têm uma condição de vida um pouco menor, não têm acesso a esse recurso, tá bom? Então, o problema também da questão ambiental é a má distribuição dos recursos naturais, beleza? Certo? As grandes indústrias usam demais, fabricam demais, utilizam demais esses recursos e poluem também. Olha só como funciona a indústria. Ela retira o recurso do ambiente, não é isso? Ela faz aquela queima para gerar energia, ela faz aquela queima dos produtos e joga aqueles gases que saem na atmosfera. E aí essa atmosfera vai ser poluída. O que vai o quê? Vai aumentar, aumentar o efeito estufa, certo? Lembra que efeito estufa é aquecimento global, eu vou dar na próxima aula, tá bom? Então vai ser uma aula específica para efeito estufa e aquecimento global. E são duas questões ambientais fortes, pesadas. Vamos só ver alguns termos aqui que a gente vai ver nas questões também. Nas grandes cidades eu tenho alguns problemas relacionados a questões ambientais, principalmente a poluição, que é uma chamada inversão térmica.
Professor, o que é essa inversão térmica? É a inversão da temperatura. Eu tenho problemas no ar, aquele ar quente e aquele ar frio, eles sofrem por questões antrópicas também, mas provavelmente naturais, e aquele ambiente ele vai ficar quente, frio, vai haver aquela mudança. Então, hoje em Fortaleza, onde eu estou agora, está chovendo, certo? Só que naturalmente no Ceará eu tenho mais o quê? Mais calor. Eu tenho dias que acontece no mesmo dia, calor e chuva. No mesmo momento, não sei se vocês já viram isso, mas chuva com sol ao mesmo tempo. Isso é normal? Não. Isso não é normal, certo? Isso são problemas, questões ambientais. Ok? O que mais? Inversão térmica a gente também vai ver um pouco das questões, principalmente do Enem. Chuva ácida eu já falei. Chuva ácida, aqueles poluentes vão subir para a atmosfera e vão descer em forma de precipitação, que é igual a chuva. A precipitação é a mesma coisa que chuva. Meus amores, entendam. Se tiver numa questão falando precipitação, é o mesmo que a chuva, ok? Beleza? Então, chuva ácida é aquela chuva que desce com resíduos e poluentes, ok? Ilhas de calor. Professor, isso é cobrado demais, gente. É cobrado demais em vestibulares, principalmente no Enem. Ele fala muito sobre questões ambientais e cobra muito as ilhas de calor. O que são ilhas de calor? O que são ilhas? Pequenas porções de terra. O que é calor? É quente, quentura, não é isso? Então, pensa o seguinte, ó. Eu vou ter alguns espaços na superfície, alguns espaços no nosso ambiente que vão ser mais quentes devido à ação do homem. Exemplo, vamos lá, centro da cidade, Fortaleza. Eu tenho o quê? Eu tenho muitas construções. Eu tenho todo aquele ambiente cheio de pistas, de estradas. Muita gente. Então vá no centro da cidade meio-dia, que vai estar mais quente do que nos outros locais de Fortaleza. Certo? Por quê? Muita construção, o vento ele não circula de maneira regular, porque vai ser barrado pelas construções. Eu vou estar em locais que refletem muito calor. Então, aquele ambiente do centro vai ser uma ilha de calor, vai estar mais quente, certo? Outro exemplo, presta atenção. Eu tenho o oceano, eu tenho aquela beira do mar, aquela beira-mar, e próximo ao mar, vamos dizer que Fortaleza é assim. Eu tenho vários prédios, não é isso? Vários prédios altos, enormes, que fazem o quê? Barram o vento que vem do mar. Então é o seguinte, ó, após aqueles prédios eu vou ter pequenas porções de terra que vão estar muito quentes, mais quentes que próximo ao mar, certo? Aquela porção de terra que vai estar mais quente, eu chamo isso de ilha de calor. Ok? Vamos já ver mais um pouquinho nas questões. O que mais que a gente pode falar um pouquinho aqui? Crise hídrica e falta de água. Gente, todo mundo sabe que a água é um bem natural renovável. A água ela se renova, a água ela sempre é produzida, certo? Só que, ó, tem uma questão aí da água que a gente tem que pensar. O homem polui demais a água, joga rejeitos na água, joga lixo. Então, meus queridos, ó, essa água ela é renovável, mas ela vai ser renovável de maneira poluída. Então, se eu estou poluindo a água, eu estou fazendo com que aquele bem renovável ele seja poluído. Então, por mais que ela seja renovável, ela não vai ser o quê? Utilizável. Ela vai se renovar, mas o homem não vai poder utilizar, porque ela vai estar o quê? Poluída. Ok? Beleza? Show. Falamos sobre isso, falamos sobre as cidades, sobre os problemas ambientais, que geralmente, ó, entenda o seguinte, geralmente questões ambientais, problemas ambientais são nas áreas urbanas. Isso não quer dizer que não tenha no interior. Professor, eu tenho áreas urbanas no interior? Sim, lógico. Vamos pensar o quê? Quixadá no estado do Ceará, que é interior do estado do Ceará. Juazeiro do Norte. São cidades do interior, mas que tem uma grande área urbana. Tem centros, tem empresas, tem indústrias. Então, lá também eu vou ter o quê? Poluentes, chuva ácida, porque tem indústrias. Eu tenho um homem poluindo. Tá bom? Certo? Beleza? Falei demais, 20 minutos. Vamos para as questões. Ah, professor, tu falou de questões ambientais.
tem alguma solução para isso, para melhorar, para diminuir esses problemas? A gente vai lançar aqui duas energias limpas, que é o sol, que é o vento. São energias mais limpas, só que são mais caras. A energia solar, ela é ótima, mas ela é muito cara. Certo? E o principal que a gente pode citar são as técnicas de reaproveitamento do lixo, reciclagem, forma de reutilizar o lixo, reutilizar a água. Então são essas formas que a gente tem para minimizar ou diminuir um pouquinho as questões ambientais, ok? Respira aí e vamos agora para o TD. Ó, quero lembrar, são 6 questões do TD de Geografia do professor William sobre questões ambientais, que vai estar na descrição aqui embaixo, na descrição do vídeo, ok? Vamos falar sobre efeito estufa, aquecimento global? Vamos. Numa próxima aula que eu vou gravar ainda hoje e vou lançar para vocês, tá bom? Então, ó, baixa o TD e vai acompanhar comigo agora a correção dele, ok? TDzinho aqui, ó, nome da escola, CRED 1, que é a CRED que a gente faz parte, CRED 1, na SEDUC Ceará, e as questões sobre problemas ambientais. Vamos lá. Já estou com 20 minutos de vídeo, então não vou ver o que a gente pode fazer. Vamos responder todas? Talvez não, mas vamos tentar. Primeira questão, vamos ler comigo, que acompanhe comigo. Baixe o conteúdo e vamos lá comigo. Questão da Mackenzie, São Paulo. Chefe indígena americano, em seu famoso discurso, discorre a respeito dos sentimentos e dos cuidados que o homem branco deveria ter com a terra, a semelhança com os índios ao se assenhorear nas novas regiões. E ao final diz, nunca esqueças como era a terra quando dela tomastes posse. Conserva-a para os teus filhos e ama como Deus nos ama a todos. Uma coisa sabemos, o nosso Deus é o mesmo Deus. Nem mesmo o homem branco pode evitar nosso destino comum. Discurso bonito, que ele vai falar o quê? Das terras, da proteção das terras. O indígena falando sobre as proteções da terra. Ele fala o seguinte, ó. O discurso adaptado, publicado na revista Oslo 74, nunca esteve tão atual. O homem procurando tomar sua vida mais confortável vem destruindo e contaminando tudo ao seu redor, sem se preocupar com os efeitos desastrosos posteriores. Uma questão grande. Vamos para a questão em si agora. Os efeitos podem ser causados por... Os efeitos desse texto que ele fala sobre a terra, sobre a poluição, podem ser causados por... 1. Liberação desenfreada dos gases do efeito estufa. Lógico, quanto mais eu poluo, mais eu aumento o efeito estufa, que vai ser na próxima aula. Esses gases vão poluir o ambiente. Então esse item ele é verdadeiro. Tá bom? Destruição da camada de ozônio. Verdadeiro, lógico. O homem está jogando gás na superfície terrestre que está destruindo a camada de ozônio, que é uma proteção natural da Terra. Tem 3. Uso descontrolado dos agrotóxicos e inseticidas. Sim, lembra a poluição dos solos, agrotóxicos, inseticidas. Então também vai ser uma forma de eu acabar com a terra. E o 4, desmatamento e queimadas. Lógico, quanto mais eu desmato, quanto mais eu queimo o solo, mais eu prejudico ele. Tá bom? Então a pergunta é a seguinte. É correto afirmar que contribuem para o agravamento dos problemas causados das causas... De novo, né? É correto afirmar que contribuem para o agravamento dos problemas as causas citadas em... Resposta correta. O item 1, 2, 3 e 4, eles estão corretos. Então a resposta é o item D. 1, 2, 3 e 4. Questão grande, questão cansativa, mas são questões assim que a gente vai ter que encarar pela frente, principalmente no Enem, não é isso? Mas é uma questão fácil. Ela fala principalmente sobre a poluição dos solos, da terra, tá bom? Então, questão fácil, vamos para a questão 2, que é a questão do Educa 2016. Lembrando que o conteúdo vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai lá, baixa esse PDF e responde comigo essas questões, tá bom? A segunda questão, ela fala o seguinte, ó. O desmatamento é um dos mais graves problemas ambientais da atualidade. Beleza. Pois, além de devastar as florestas e os recursos naturais, compromete o equilíbrio do planeta em seus diversos elementos, incluindo os ecossistemas, afetando gravemente também a economia e a sociedade. Show. Existem alguns motivos que provocam ou intensificam a ocorrência do desmatamento, entre os quais podemos mencionar com exceto de. A questão cita alguns problemas
que provocam ou intensificam o desmatamento. Ele pede, entre esses que ele citou, entre esses 5, o que não faz parte desse processo. Tá bom? Vamos de item por item. Item A, expansão agropecuária. A agropecuária vai aumentar essa produção e automaticamente eu vou influenciar no desmatamento. Porque os animais da pecuária vão lá circular, vão devastar o solo, eu vou plantar mais, eu vou ter que usar inseticidas, agrotóxicos, vou destruir mais, certo? Então, essa expansão do agronegócio, da agropecuária, ela vai prejudicar e vai aumentar o desmatamento, ok? Atividade, item B, atividade mineradora. Eita, essa aqui é uma das principais causas e problemas da poluição na superfície. As mineradoras, elas vão usar demais o ambiente, vão quebrar demais o ambiente e vão desmatar aquele ambiente, vão queimar aquele ambiente, certo? Então elas vão prejudicar o ambiente. O item B também é correto, eu quero a exceção. Item C, maior demanda, maior necessidade de uso dos recursos naturais. Sim, lógico, quanto mais eu uso recursos naturais, mais eu prejudico o quê? O ambiente. O cabelo aqui tá meio feio, né? Vamos ajeitar aqui, né? Enfim, né? É tudo ao vivo, o vídeo não vai ser editado, o jeito que tá aqui vai ser lançado para vocês, então vamos que vamos. Vamos tentar ajudar vocês um pouquinho sobre os vestibulares. O vestibular realmente do Enem, para os meus alunos. Ok? Item D, êxodo rural. Meus anjos, o êxodo rural, ele não tem ligação com o desmatamento. Professor, o que é o êxodo rural? É a saída da população do campo para a cidade. Êxodo rural, saída do campo para a cidade. Por que eles saíram? Porque trabalhavam no campo, tinha aquele espaço para eles, plantavam, colhiam, as fábricas, as indústrias estavam lá, mas o homem fazia o serviço. Mas com o tempo chegou o quê? A máquina. Então, o serviço que o homem fazia, 2, 3, 4, 5, a máquina faz. E é mais barato. Entre aspas, né? Então, a máquina, ela chegou no campo e aquelas pessoas não tinham mais onde trabalhar. Perderam seu emprego. Vão para onde? Para a cidade. Vão causar o quê? Problemas de superpopulação na cidade. Então, o êxodo rural é a saída do campo para a cidade. Esse não tem nada a ver com o desmatamento. Então, o item que eu marco, a exceção, é o item de êxodo rural. Item E, aumento das queimadas, ligação com o desmatamento, completa, né? Então, questãozinha fácil do Educa 2016, a gente trabalhou um pouquinho ela nas questões ambientais, tá bom? Vamos para frente, porque tem muito conteúdo ainda. Já estamos com 27 minutos de vídeo. Questão sobre o uso antrópico. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Antrópico é o mesmo que do homem. Terceira questão. Fala sobre as cidades. Tem um texto enorme, mas não vou ler não. Vou direto lá porque a questão quer. As cidades também sofrem com os problemas ambientais. Entre esses problemas, aquele que possui caráter essencialmente antrópico é... Questão simples. Ela pergunta o seguinte. Desses itens, aquele que tem ligação direta com a ação do homem é... A. Inversão térmica. A gente falou um pouquinho sobre inversão térmica e percebeu que envolve o ar, a atmosfera. Então, não tem ligação direta com o ser humano. O item A, ele é falso. Item C. Eu pulei o B, né? Então, deve ser o correto. Vamos para o item C. Aquecimento global. Aquecimento global. Tem a ação do efeito estufa, que é natural, e tem a ação do homem. Então, ele não é totalmente, não é essencialmente, uma questão que é, não é essencialmente do homem. Item D, má drenagem do solo. Envolve o ser humano, que ele polui o solo, mas também envolve o recurso natural, que é o solo, né? A drenagem. O que é a drenagem? É a utilização da água, o filtro da água, aquelas chuvas que caem no solo e o solo vai drenar aquela água. Com o tempo, aquele solo que perde nutriente, ele não consegue drenar. Então ele vai o quê? A água vai acabar escorrendo e causando prejuízos como inundações, entre outros. Então esse item tem ligação do homem? Tem, mas não é essencialmente do homem. Item E, efeito estufa. Meus anjos, olha a dica do professor aqui, ó. Eu tenho aquecimento global e efeito estufa, certo? Ó, o efeito estufa, ele é natural, tá bom? O efeito estufa, ele é natural. O que acontece? O homem, ele vai agravar, mas isso é assunto da nossa próxima aula. Lembra que eu vou dar uma aula específica para
Efeito estufa e aquecimento global, tá bom? Então, o efeito estufa, ele é natural. O homem que agravou, mas ele não é essencialmente humano. Qual o item correto? Ilhas de calor. Por que o ilha de calor é essencialmente humano? Porque ele só acontece quando eu tenho a ação do homem construindo, a ação do homem poluindo, tá bom? O homem constrói aqueles prédios enormes, aquelas construções, o homem faz o que? Ele pega aquele solo que é, vamos dizer assim, com pedra, ele transforma aquele solo em estradas. Aquele solo automaticamente vai ficar mais quente. Então é a ação essencialmente do homem. Então o item correto é o item B, ilhas de calor. Ok? Questãozinha mais chatinha, mas dá pra desenrolar, tá bom? Vamos à quarta questão. Eu tô correndo um pouquinho mais, que eu percebi que o tempo tá indo embora e o vídeo tá ficando muito grande, né? Então vamos lá. Quarta questão, questão da UES, questão ambiental da UES para os meus alunos lindos. A questão ambiental deve ser compreendida como um produto da intervenção da sociedade sobre a natureza. Sociedade, que é os homens e a natureza. Ok? Diz respeito não apenas a problemas relacionados à natureza, mas às problemáticas decorrentes da ação social. Questão que envolve sociologia também, né? Fala do homem, da ação social que o homem produz e dessa ação, como ela interfere na natureza. A partir do excerto acima, pode-se concluir corretamente que os problemas ambientais globais residem. O que são, o que vai causar, o que vai ser esse meio dos recursos dos problemas ambientais globais. Item A. Residem na forma como o homem em sociedade apropria-se da natureza. O texto fala sobre isso, o texto fala o seguinte: a ação social, os homens eles vão interferir, eles vão atuar na natureza, certo? O texto fala sobre isso. Então a questão correta, de modo bem claro, bem fácil, é o item A. Questão da UES, que é o vestibular, que eu considero fácil. As questões são simples e são rápidas. Então, ou você sabe ou você não sabe, certo? E nessa questão aqui específica, o texto ele dá a resposta. Então o item A ele está claro que é a resposta dele. Ok? Certo? Quinta questão é um texto enorme que fala sobre o quê? Ilhas de calor. Vamos pegar o finalzinho dessa questão aqui. Em áreas urbanas, devido à atuação conjunto do efeito estufa das ilhas de calor, espera-se que o consumo de energia, efeito estufa, ilhas de calor, nessas regiões, nesses locais que tem esse agravamento do efeito estufa da ilha de calor, espera-se o quê? Que as energias que ela usa energia, ela diminua devido à utilização de caldeiras por indústrias metalúrgicas. Meus anjos, o que produz energia atualmente não é caldeiras mais, né? A gente sabe que a energia que vem do petróleo, a energia vem de outras formas, energia elétrica principalmente. Então, não vai diminuir o uso de energia elétrica porque a indústria utiliza caldeiras. A gente sabe que isso é um negócio mais antigo, então não existe mais. Então, o item A é falso. Item B, a uso da energia ela vai aumentar devido ao bloqueio de luz do Sol pelos gases do efeito estufa. Não, nós estamos falando de efeito estufa de calor. Não vai ter bloqueio de Sol, o Sol vai entrar com mais força. A ilha de calor ela vai aumentar, as temperaturas vão aumentar. Então, o uso da energia, ela não vai aumentar por causa disso, né? Item C, a energia elétrica ela vai diminuir devido à não necessidade de aquecer a água utilizada nas indústrias. Nada a ver. Tem que viajou. Item D, olha só o item D. Energia elétrica, o uso dela vai aumentar devido à necessidade de maior refrigeração de indústrias e residências. Se eu estou com mais calor, se está mais quente, se eu tenho efeito estufa mais forte, se as ilhas de calor elas vão estar mais fortes, então tem o que? Eu tenho que ter modos de refrigerar o ambiente. Como é que eu faço isso? Ar-condicionado, ventilador, certo? Então essa forma de aumentar. Avião passando aí, tá escutando avião passando? Acontece, né? Fazer o que, né? Então eu aumento essa luz de energia para que eu refrigere indústrias e residências. Ar-condicionadozinho na sua casa, ventilador mais forma, tá ficando mais quente, então vou usar mais ventilador. Não é isso? Então o item dele é correto. Tá bom? Última questão, vamos falar ela sobre o Enem 2011. Vamos ler a parte final dela e vamos responder, tá bom? De modo bem rapidinho, que tá chegando uns 35 minutos de vídeo. O texto exemplifica uma importante alteração socioambiental comum aos centros urbanos. A maximização desse fenômeno ocorre. Que fenômeno é esse? O texto fala sobre as ilhas de calor. O
texto da Enem 2011, questão do Enem, fala sobre ilha de calor. Ele pergunta o seguinte: a maximização, a maior forma desse ilha de calor, ela ocorre por quê? Ah, pela reconstrução de leitos originais dos rios? Não, isso é uma coisa boa. Eu quero algo negativo. Eu quero algo que fale de ilha de calor, que é negativo. Se eu estou reconstruindo leitos do rio, de água, isso é bom, não é? Item B, pela recomposição de áreas verdes. Se eu estou recompondo áreas verdes, isso é ótimo. Áreas verdes, o ambiente fica mais frio, eu tenho mais um ar fresco, eu estou perto de árvores. Então, recompor essas árvores é uma coisa boa, tá bom? Pelo uso de materiais com alta capacidade de reflexão no topo dos edifícios, é uma coisa boa. Uma coisa boa. Porque se eu boto algo para refletir, sem chegar no solo, na terra, se está refletindo antes, então aquele calor ele não vai vir para o solo. Só que isso também é perigoso. Depois a gente vai na próxima aula falar sobre aquecimento global, explica um pouquinho melhor sobre isso, tá bom? Item D, pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais da cidade. Meus anjos, é o seguinte, eu tenho naturalmente aquelas áreas, aquelas ruas, o solo ele está lá, natural. O que é como ele faz? Ele passa aquela máscara, aquele negócio preto, aqueles resíduos e vai transformar aquilo em asfalto, em solo, certo? Então, o solo ele não consegue mais reter a água e nem reter o sol. Automaticamente, os raios solares vão bater na superfície terrestre, vão bater naquela camada preta, mais quente, e vai esquentar mais ainda os ambientes, tá bom? Então, essa é a resposta correta sobre a maximização das ilhas de calor. Eu entendi. Feito isso, meus anjos, essa nossa aula foi uma conversa rápida sobre questões ambientais, principalmente meus alunos do terceiro ano. Um abraço para vocês, saudade de vocês, eu estou demais. E a gente trabalhou um pouquinho sobre esse tema. Na nossa próxima aula, que eu vou ainda gravar hoje, a gente vai trabalhar sobre aquecimento global e efeito estufa. Certo? Então assistam, se você puder, se você quiser. Na descrição do vídeo vai estar o nosso TD. Eu quero lembrar vocês que eu falei no começo. Eu sou o professor William Oliveira, da escola Rotary Club no bairro São Miguel, em Caucaia, Ceará. Certo? Um beijo para vocês, um abraço, um beijo e fiquem com Deus. Valeu!